Será que Jesus também foi ungido? A resposta após a vinheta. Além de ser descendente natural e legal de Davi, como nós vimos no último vídeo, era necessário que Jesus fosse ungido. Mas podemos nos perguntar o que é ser ungido, o que é essa unção no que diz respeito à Bíblia. Nos tempos bíblicos, a unção ela era feita com óleo. Pegar, por exemplo, o caso de Davi. Davi ele foi ungido 3 vezes. Em 1 Samuel 16:13, lá diz que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Essa foi a primeira unção de Davi. Em 2 Samuel 2:4, ele foi ungido pelos homens de Judá. Após a morte de Saul, ele recebeu essa unção, ou seja, ele foi reconhecido pela tribo de Judá como sendo então rei. Eles então o ungiram, confirmando aquela unção que Samuel já tinha feito. Mas vejamos aqui 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: todos os anciãos de Israel foram visitar o rei em Hebrom, e Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante de Javé. E eles ungiram Davi como rei de Israel. Então aqui foi a terceira e última unção dele. Agora foi por todo Israel, por todas as tribos. Assim ele foi confirmado como o ungido e rei sobre todo o povo de Israel. Mas a unção de Jesus, ela foi diferente. Ela foi uma unção superior. Aqui em Mateus 3,16, diz o seguinte: depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então esse Espírito aqui de Deus é o Espírito Santo. Então Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo. Então a unção dele não foi com óleo, foi com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E essa unção superior permitiu então a Jesus que ele fosse não apenas rei, mas também profeta e sumo sacerdote, cumprindo todos os papéis e requisitos do prometido Messias. Por que nós podemos entender isso? No Salmo 2:2, esse salmo profético diz o seguinte, um salmo atribuído a Davi: os reis da terra se revoltam e, unidos, os príncipes conspiram contra Javé e contra o seu Messias. Agora podemos notar em Atos 4, 26 e 27, diz o seguinte: os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos se uniram com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Então, como vimos aqui em Atos, esse salmo foi atribuído a Jesus, reconhecendo ele como ungido ou escolhido de Javé. Se nós formos analisar também o Salmo 3, do 20 ao 26, olha só o que dizem: assim vocês poderão alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Messias que havia destinado para vocês. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. De fato, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre os irmãos de vocês um profeta como eu.
e escutem tudo o que ele disser a vocês. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vocês são filhos dos profetas e dos homens com quem Deus fez aliança, quando disse a Abraão: através da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vocês, para os abençoar e para que cada um se converta de suas maldades. Então, como vimos aqui, foi aplicada a Jesus a profecia do profeta semelhante a Moisés ou parecido com Moisés. Também foi aplicado a promessa para Abraão, de um descendente, da sua descendência que seriam abençoadas, todas as famílias da terra pelo seu descendente. Então também foi aplicada a Jesus Cristo. Notem também Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Da mesma forma, Cristo não atribuiu a si mesmo a glória de ser sumo sacerdote. Essa lhe foi conferida por aquele que lhe disse: você é o meu filho, eu hoje o gerei. E, noutra passagem da Escritura, ele diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então aqui novamente vimos aqui uma aplicação a Jesus, o salmo profético, sobre um rei sacerdote como Melquisedeque. Essa aplicação também foi feita a Jesus Cristo. Em Mateus 20, versículo 28, Jesus disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, nesse versículo, Jesus mostra que pelo seu sacrifício, muitos poderiam ser salvos do pecado. E em Romanos 5, 12 e depois o 15, diz o seguinte: assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Aí o 15. O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só homem, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Então, devido ao pecado de Adão, como mostra o versículo 12, todos os seus descendentes herdaram o pecado e, consequentemente, a morte. Mas o versículo 15 mostra que, por meio do sacrifício de Cristo, para aqueles, lógico, que buscarem, eles podem então ter vida. Sendo assim, com base em todos esses textos que nós vimos, nós podemos entender que Jesus, ele cumpriu os requisitos do Messias que foi profetizado, especialmente como vimos em Daniel 9, do 24 ao 27, quando diz que esse Messias, ou ungido, removeria até mesmo o pecado. Então nós conseguimos entender como isso é possível, por meio do seu sacrifício, do seu próprio sacrifício. E por último, podemos ver aqui em Marcos 14, 24 e 25, Jesus disse o seguinte: e Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, como podemos ver, assim como Moisés, Jesus foi mediador de uma aliança, ou pacto. Só que essa aliança foi relacionada com o reino de Deus, um reino celestial. Resumindo, podemos ver que Jesus cumpriu os requisitos proféticos. E assim nós podemos ter a mesma certeza que o apóstolo Pedro falou a Jesus em Mateus 16, 16. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então podemos ter certeza, com base em tudo que vimos, não só nesse vídeo, mas nos vídeos anteriores,
quem não viu pode ver, Jesus de Nazaré, ele é o Messias, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus.